Senhores deputados, senhoras e senhores, boa tarde. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, damos início à audiência pública solicitada pelo excelentíssimo senhor deputado estadual João Amin, presidente da Comissão dos Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo ao requerimento dos excelentíssimos deputados estaduais, senhor Dirceu Dresch e doutor Vicente Augusto Caropreso, para debater sobre implementação da Ferrovia Litorânea Sul no Estado de Santa Catarina. Através do ofício 83/2015, o presidente desta comissão, excelentíssimo deputado João Amin, justifica sua ausência nesta audiência pública, solicitando que a mesma seja presidida pelo excelentíssimo deputado estadual, doutor Vicente Augusto Caropreso. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos as seguintes autoridades: excelentíssimo deputado estadual, doutor Vicente Caropreso. Excelentíssimo deputado estadual, senhor Dirceu Dresch. Excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Leonel Pavan. Senhor vice-presidente da Fiesc, Mário César Aguiar. Senhor presidente da Federação dos Transportadores de Cargas no Estado de Santa Catarina, Pedro José de Oliveira Lopes. Senhor diretor da Ferrovia Tereza Cristina Benoni Schmitz Filho. Senhor diretor de Infraestrutura Ferroviária DIF DENIT Mário Dirani. Senhor coordenador regional da FUNAI, João Maurício de Assunção Farias. Senhor presidente da Associação Nacional do Transportador e dos Usuários de Estradas, Rodovias e Ferrovias, Fernando Ritter. Excelentíssimo senhor secretário executivo de Infraestrutura de Santa Catarina, Gabriel Ribeiro Vieira. Registramos ainda a presença das seguintes autoridades: senhor diretor do Porto de Imbituba, Marcelo Schlisting. Senhor membro da Comissão do Meio Ambiente, Gestão Urbana e Mobilidade da Palhoça, Ângelo Aurélio Sonaglio. Senhor inspetor regional do CREA-SC Tubarão, engenheiro civil e segurança do trabalho, Carlos Augusto Menezes, representando neste ato o senhor presidente do CREA-SC, engenheiro civil e segurança do trabalho, Carlos Alberto Quita Xavier. Senhor engenheiro da Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Santa Catarina, João José dos Santos.
Senhor assessor parlamentar Luciano Forginelli, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Mário Marcondes. Senhora vice-diretora do Comércio da Associação Empresarial do Vale do Araranguá, Lilian Maria Mazuco, neste ato representando o senhor presidente Kleber Frigo. Senhor presidente do Sindicato das Empresas de Logísticas e Transportes de Cargas da região de Amurel, Cetran, Riberto Lima. Senhor presidente em exercício da FACISC, André Gaidzinski. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Tijucas, Valério Tomasi. Senhor presidente das Relações Institucionais do Porto de Itapuá, Alberto Machado. Senhor presidente da FACISC Regional Sul, Carlos Becker Fornaza. Senhor assessor parlamentar Carlos Lázari, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Valmir Comim. Excelentíssimo senhor secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Blumenau, Marcos Inácio Rudieri, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito Napoleão Bernardes. Senhor assessor parlamentar Fabiano João, neste ato representando o senhor vereador Edenon Manuel da Rosa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Porto Belo, Jonas Amadeu Raulino. Senhor conselheiro de administração da Liberato, Odair Liberato. Excelentíssimo senhor secretário municipal de Segurança e Gestão do Trânsito de Florianópolis, Rafael de Bona Dutra. Senhor presidente da Associação Empresarial do município de Criciúma, César Smilewski. Assessor parlamentar Charles Gerati, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Serafim Venzon. Senhor diretor de eventos do Núcleo Jovem da Associação Empresarial do Vale de Araranguá, ACIVA, Diego Gonçalves Pereira. Senhor gerente de planejamento da Ferrovia Tereza Cristina, Celso Churoff. Senhor vereador do município de Araquari, Cristiano Bertelli. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara de Vereadores do município de Tubarão, Nilton de Campos. Senhor vereador do município de Sombrio, Agenor Colares Gomes. Senhor arquiteto da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul, Gustavo Guinjo. Senhor vereador do município de Irineópolis, Valdir Marafigo. Senhora presidente da Associação de Moradores da Bacia no Maciambu, Palhoça, Bernadette Siríaca Carguilin. Senhora assessora parlamentar Janete Fli, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual César Valduga. Senhora do Grupo de Pesquisas da Universidade Federal de Santa Catarina, Alessandra dos Santos Júlio. Senhor vice-presidente do setor de prestação de serviços da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, Joy Luiz Daniel. Senhor Paulo Boamar, neste ato representando o excelentíssimo senador Paulo Bauer. Senhor presidente da Associação Empresarial de Orleans, Ubiratã Pickler. Senhor assessor parlamentar Marcos Boetcher, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Patrício Destro. O cerimonial comunica aos interessados em fazer uso da palavra que levantem as mãos para que os integrantes da comissão possam lhes atender. Com a palavra, o excelentíssimo deputado estadual, Dr. Vicente Caro Preso, para a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos. Queria saudar os componentes da mesa, as autoridades presentes, iniciando pelo companheiro Dirceu Dresch, que é o presidente da Frente Parlamentar pelas Ferrovias em Santa Catarina, da qual eu também faço parte. Queria saudar
o excelentíssimo deputado Leonel Pavan, ex-governador de Estado, ex-senador, e a todas as pessoas amigas que fazem parte da mesa. Informo os senhores que, para darmos objetividade a esta audiência pública, nós faremos uma pequena... daremos a palavra para as pessoas que não farão as suas exposições em seguida. Nós teremos, então, uma apresentação das pessoas que compõem a mesa, uma breve apresentação, e depois nós faremos algumas palestras de 10 minutos do deputado, a minha, do deputado Dirceu, do senhor Mário Dirani, do senhor Mário César de Aguiar, o senhor João Maurício de Assunção Farias, da FUNAI, e o senhor Fernando Ritter. Então, eu iniciaria com o deputado Leonel Pavan para discorrer sobre o assunto e dar as suas boas-vindas a todos. Deputado Vicente Caro Preso, deputado Dirceu Dresch, primeiro quero cumprimentá-los por essa iniciativa tão importante para todos nós, de um tema que vem sendo debatido diariamente aqui na Assembleia Legislativa, um tema que está sendo debatido também quase que diariamente no Congresso Nacional pelo Fórum Parlamentar Catarinense, e vejo de suma importância essa audiência pública para dirimir dúvidas, para buscarmos soluções e para viabilizarmos aquilo que há muito se luta, que se deseja, que seria, no caso, a infraestrutura melhor condições para aqueles que necessitam tanto da ferrovia como também de rodovias. Então, quero aqui cumprimentá-los e me colocar à disposição. Deputado Vicente Caro Preso, já fizesses hoje um pronunciamento, tanto Vossa Excelência como o deputado Dirceu, hoje na Assembleia, e a repercussão já foi positiva. E, com certeza, a partir de hoje, poderemos dar um passo a mais na busca daquilo que desejamos. Sucesso aí na reunião. Obrigado, senador. Eu gostaria de ouvir, nesse momento, o secretário executivo de Infraestrutura de Santa Catarina, o senhor Gabriel Ribeiro Vieira. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Vicente Caro Preso, em seu nome e os demais membros da mesa. Somente uma correção, eu sou o secretário executivo de Infraestrutura da SCEPA, que é a detentora do Porto de Imbituba. Estou aqui representando o presidente Paulo César Costa e dizer também da nossa preocupação, do nosso interesse neste assunto, que liga não só o Porto de Imbituba aos demais portos de Santa Catarina, como também o uso mais efetivo da Ferrovia Tereza Cristina. Tenho certeza que esses assuntos serão abordados extensivamente pelos demais integrantes da mesa e os demais presentes. Então, gostaria de deixar meu agradecimento a todos e torcer para que mais essa iniciativa da Assembleia, que a gente consiga atingir os objetivos que todos buscamos. Obrigado. Nesse momento, vamos ouvir o senhor Pedro José de Oliveira Lopes, presidente da Federação dos Transportadores de Cargas no Estado de Santa Catarina. Inicialmente, quero cumprimentar o deputado Vicente Caro Preso, presidente desta sessão, cumprimentar o deputado Leonel Pavan, deputado Dirceu Dresch, todos os demais companheiros da mesa, as autoridades aqui representando vários segmentos da economia catarinense. Nós consideramos de suma importância um debate dessa natureza. O que nos impede, muitas vezes, de fazer uma análise mais profunda dos propósitos que se buscam quando se trabalha por solução de determinado modal.
E o ferroviário é uma expressão muito conhecida dentro do nosso estado das suas necessidades. Mas não se pode deixar de dar importância para o transporte rodoviário de carga, nem fugir do propósito de se estabelecer um debate a nível de Estado em busca de uma solução intermodal que o nosso Estado pode perfeitamente construir. Rodovias, ferrovias e portos e até aeroportos. E quero afirmar aos senhores aqui, está à disposição e propõe nessa Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa local exato para a gente discutir essas questões. Nós da FETRANSESC, com os nossos sindicatos, com os transportadores, com as cooperativas, acompanhado também pelo transporte de passageiro, pelo transporte de fretamento, pelo transporte escolar, e ainda ontem recebendo mais um apoio fundamental do grupo Giramundo, que realiza neste momento em Pomerode um evento de suma importância, de extraordinária importância, com mais de 450 motorhomes lá estacionados do Brasil inteiro e principalmente do nosso estado, que tem necessidade também de se ajustar a nível das rodovias, atendimento que, na verdade, não existe. Nós estamos prontos na federação e vamos propor a esta comissão, brevemente, um debate com os senhores deputados de um projeto que nós temos pronto desde 2011, finalizando agora, de uma integração de modais e abrindo caminho para investidores privados para vir aplicar no estado de Santa Catarina, buscando uma solução para todos os modais e especialmente também para o ferroviário, no qual nós temos ainda uma restrição muito forte daquilo que tínhamos e que perdemos e que precisamos reconstruir. Dentro do propósito de integração de modais, eu quero deixar bem claro, em nome do setor de transporte rodoviário de carga do estado de Santa Catarina, que não podemos ter um propósito de buscar solução tanto de ferrovia quanto de portos, principalmente na questão das ferrovias, enaltecendo de que, para que se resolva o problema da infraestrutura catarinense e não se tenha caminhão na estrada. Dentro do propósito de construir ferrovia, para que não se tenha caminhão rodando, e dentro do prazo que nós entendemos não seja muito breve, no mínimo de 15 a 20 anos, para ter recomposto o sistema ferroviário de Santa Catarina, nesses anos todos que está por chegar a ferrovia verdadeira, que se espera há tantos anos, nós não podemos prescindir nunca do modal rodoviário, que é que movimenta hoje 95% da economia produzida dentro do nosso estado. Faço isso em nome do transportador rodoviário de carga e também do transportador rodoviário de carga brasileiro, como integrante, como vice-presidente da seção de carga da Confederação Nacional de Transportes. Cumprimento pelo evento, estamos para apoiar, mas dentro de um propósito de integração de modais que venha favorecer, nesta relação, caminhão, rodovia, trem, ferrovia e portos que estão precisando realmente, e ainda buscar também para o desenvolvimento da economia catarinense uma construção de aeroportos para transporte de carga, integrando tudo, e sim, aí nós teremos o verdadeiro estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaríamos de ouvir agora o senhor diretor da Ferrovia Tereza Cristina, senhor Benoni Schmitz Filho. Deputado Vicente Caro Preso, deputado Dirceu Dresch, presidente da Comissão das Ferrovias da Assembleia, demais autoridades da mesa, senhores e senhoras. O que eu entendo que nós estamos discutindo aqui é a logística para Santa Catarina nos próximos 20, 30, 50 anos. Eu não vou me estender na conversa, porque o Pedro Lopes foi muito competente no seu discurso, quando ele fala, né, de integração logística. O Brasil hoje é muito dependente de rodovias. E isso tem criado certas distorções, inclusive econômicas, né, nas grandes fronteiras, seja econômicas, seja industriais ou seja agrícola. Então, é preciso pensar numa solução logística para o Brasil, e especificamente para Santa Catarina, e contemple todos os modais. Tem espaço, assim, exemplo dos países mais desenvolvidos do mundo, de grande extensão territorial, para todos os modais. E tem que prevalecer aquele modal que seja mais competente, mais adequado àquele tipo de carga e àquela região. Sob pena de que nós não conseguimos impor por decreto a lei de mercado. E a lei de mercado é que vai determinar qual é o modal mais eficiente
que vai ser escolhido para aquele tipo de carga e aquela região. Então, só a título de exemplo, né, me estendendo aqui ao que o Pedro Alves falou, a Ferrovia Norte-Sul, que foi recém-inaugurada, que levou mais de 30 anos para ser construída, no trecho de Palmas até Anápolis, perto de Brasília, foi construído um eixo, né, ferroviário. Ao longo dela já está se construindo uma série de terminais intermodais para fazer a complementação, né, do transporte ferroviário ou vice-versa, ferroviário e rodoviário. E em alguns pontos na região de São Paulo, se ela for prolongada, inclusive com as vias pluviais, né, principalmente com a via hidroviária do Tietê, Paraná. Não tem como nós pensarmos nisso. A ferrovia não consegue chegar na porta do cliente. É necessário que existam terminais intermodais, porque é um modal de grande capacidade de carga, assim como o hidroviário também, o marítimo, né, que não tem mais interface com o porto do que a própria ferrovia, porque se chega um navio com 6.000 contêineres, pós-Panamax, tirar 6.000 contêineres dentro de um porto de caminhão, com um contêiner, 2 contêineres, imagine o transtorno que dá na região periférica. Um trem pode tirar 200 vagões com 2 contêineres, e se for double deck, que é um contêiner em cima do outro, pode se tirar aí o dobro disso. Então, parabenizo aqui a iniciativa das nossas autoridades políticas por esse discurso, por esse evento. E eu acho que nós temos que pensar nisso mesmo, pensar naquilo que foi melhor para Santa Catarina para os próximos 50 anos. Porque se hoje nós temos um fluxo de 50 mil veículos na época de pico, aqui na BR-101, e dificilmente nós vamos conseguir quadruplicar, porque a região periférica, o limite da faixa de domínio está toda ocupada, imagina como será daqui a 20, 30 anos. Então, e o momento é agora. Então, parabenizo por isso, deputado. Obrigado. Comunico a todos a presença do senhor prefeito do município de Barra Velha, senhor Claudemir Matias, também do senhor presidente do Porto Imbituba, senhor Rogério Pupo. A seguir, senhor deputado Dirceu, eu farei uma apresentação breve a respeito da razão que nós iniciamos essa proposição. Então, eu gostaria... Eu acho que é melhor eu ficar de pé com o microfone. É melhor de frente, senão fica ruim. Não dá problema? Bom, mais uma vez... Queria agradecer a todos a presença. Para nós, da Frente Parlamentar de Ferrovias, é uma honra debater um assunto tão importante. Gostaria de agradecer as pessoas que fazem parte da mesa também, as várias autoridades, os vários setores envolvidos aqui, assessores parlamentares, enfim, pessoal da Assembleia. Ferrovia Litorânea Sul, denominada EF 140. Próximo, por favor. Tudo isso começou depois que nós tivemos acesso de um ofício recebido pelo enviado do gabinete do senador Paulo Bauer ao DENIT, o ofício 027/2015. Aliás, o senador Paulo Bauer manda um abraço a todos e por um importante encontro com pessoas do Ministro da Economia, ele não pôde estar presente. Esse ofício gerou uma resposta do senhor Mário Dirani, diretor de Infraestrutura Ferroviária, através do ofício 365/2015, de 12 de maio de 2015. Portanto, um relatório extremamente fresco, há poucos meses atrás. E que também gerou uma nota técnica de número 03, também da Diretoria de Infraestrutura Ferroviária. Documento importante, documento oficial, documento que todos podem ter acesso a hora que bem entendam. Nós temos a Estrada de Ferro em Santa Catarina operando a Estrada de Ferro Tereza Cristina, que vai de Imbituba
até Forquilinha, com ramais Siderópolis, Uruçanga, extensão de 164 quilômetros. Nós temos a ferrovia do Contestado, está desativada, concluída em 1905, de Porto União, passando por Erval do Oeste, indo para o Rio Grande do Sul. Nós temos também a Estrada de Ferro Santa Catarina. Quem é de Blumenau sabe, se acordava com barulho. Eu morava ali perto da Marmoraria Haas, na São Paulo, tinha uma estação ali. Extensão 184 quilômetros, desativada. Ia de Itajaí até São João, a leste do Trombudo Central. Ferrovias, outras de Santa Catarina, a ALL operando de Mafra a São Francisco do Sul, ao Porto de São Francisco do Sul, com 167 quilômetros de extensão. E o Tronco Sul operando entre as cidades de Mafra até Lages, e daí até a divisa de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, continuando até o Caçales, no Rio Grande do Sul. Extensão 367,5 quilômetros. Esse é o mapa das ferrovias. Em verde é a ferrovia do Frango, é a ferrovia leste-oeste, que vai de Itajaí até o Dionísio Cerqueira, 610 quilômetros. Como eu falei, a ferrovia que a proposta que vai de Imbituba até Araquari. Ela se encaixa ou faz a intersecção ali com a ferrovia que vem de Mafra até o Porto de São Francisco do Sul. Tem essa outra ferrovia que segue da ALL também, de Mafra até o Rio Grande do Sul, que passa por Lages. E também planejado a estrada de ferro de Sara até Porto Alegre, ainda planejada, que não existe. E a estrada de ferro Tereza Cristina, que é essa em roxo, ali no sul do estado, de Criciúma até Imbituba. Próximo. As ferrovias de Santa Catarina, razões da baixa utilização. Abandono e sucateamento de instalações e de equipamentos ferroviários. Ineficiência das administrações públicas para gerir o negócio ferroviário ao longo dos anos. Foi o que nós vimos aí com várias ferrovias desativadas. Abertura de novas rodovias. O modal rodoviário é o que impera, como o senhor Pedro Lopes disse, que carrega hoje nas costas praticamente todo o transporte de cargas no estado de Santa Catarina. E as novas frotas de caminhões e ônibus que fazem esses percursos todos. Os corredores ferroviários viáveis em Santa Catarina. A ferrovia litorânea, que é essa que nós vamos debater, de Araquari a Imbituba, com extensão de 236 quilômetros. A ferrovia leste-oeste, ou a ferrovia do Franco, que vai de Dionísio Cerqueira e Itajaí. Desculpa, Chapecó não, é até a Dionísio Cerqueira, com extensão total de 610 quilômetros. A ferrovia litorânea sul, ou EF, Estrada de Ferro 140. Esse estudo, que vai ser bastante analisado pelo Dr. Mário Dirani, se divide depois de 2008, quando o governo federal decidiu apostar no transporte ferroviário em Santa Catarina, deu origem a uma licitação pública. Essa licitação pública teve 2 vencedores. No lote 1, que vai de Imbituba até a cidade de Tijuca, 120 quilômetros, consórcio Magna Astep, que concluiu, até o momento, 75% da elaboração do projeto. E o lote 2, de 125 quilômetros, de Tijucas até Areias Brancas, próximo a São Francisco do Sul, próximo a Araquari. Vencedor, consórcio Vega ProSul, concluiu quase 78% do projeto. Próximo. Foram gastos até agora com os projetos e todos os estudos de impacto ambiental do lote 1 e lote 2 já pagos, a fonte é o governo federal, o DENIT, projeto executivo, 15,9 milhões de reais. E o status disso tudo, em andamento, aguardando pareceres ambientais e da FUNAI. A ferrovia litorânea sul,
motivos para construir. Aqui, realmente, nós vamos nos ater o porquê, deputado Dirceu, que precisa realmente essa ferrovia, né? Quais são as coisas que falam a favor de se construir a ferrovia litorânea sul? Seria a eliminação da evasão fiscal, maior arrecadação de tributos pela facilidade do controle e informatização dos processos, menores custos de manutenção e encargos das rodovias, com maior preservação da vida e do meio ambiente. Maior segurança nas rodovias, com redução dos acidentes e vítimas, com redução também de indenizações. Redução de prejuízos com acidentes, evitando vítimas e custos de indenizações, como foi falado. Redução do roubo de cargas, modernização e independência da infraestrutura com um novo corredor ferroviário. Redução do consumo de combustíveis, uma locomotiva transporte equivalente a 160 caminhões. Ganhos em custos de transporte e logística e maior competitividade para os produtos catarinenses. Ganhos ambientais, pois o modal ferroviário é o de menor emissão de gás carbônico, segundo estudos da Japan International Transport Institute. O transporte de cargas pesadas e perigosas por ferrovia representará menores riscos. Geração significativa de empregos, entre temporários, permanentes, diretos e indiretos. Melhor qualidade de vida pela maior segurança e conforto na escolha e utilização dos meios de transporte disponíveis. Redução nos custos de logísticas dos portos. Competitividade. Ramal para interligação à malha nacional. Criação de um novo modal de transporte, rodoviário de cargas, cliente, trem, cliente. E assim, todo mundo se pergunta, tem dinheiro para isso? A situação econômica do Brasil comporta essa situação toda? Uma ferrovia aí? A última análise que foi feita em 2013, doutor Mário, foi de 2,3 bilhões de reais. Acredito que esteja já bastante defasado. Se a gente calcular em 4 bilhões de reais, nós vamos encontrar a possibilidade de investidores estrangeiros, principalmente a China, que recentemente esteve no Congresso Nacional e demonstrou um apetite fantástico por investir no Brasil. Também por parcerias público-privadas, enfim, o governo tem como incentivar e implementar, principalmente numa situação de crise, até para a geração de empregos. E nós temos, com todo respeito, que dizer que o dinheiro existe. O dinheiro tem para muitas coisas, inclusive fora daqui. Nós investimos forte com o BNDES, com mais de 680 milhões de dólares, e doamos para Cuba 240 milhões de reais. Os dois países, tanto Cuba como Estados Unidos, nos próximos anos, onde esteve Thomas Donohue, visitou Mariel com uma montoeira de grandes empresários norte-americanos e ouviu a proposta de parceria do presidente Raul Castro. Então, realmente, nós precisamos de grandes parceiros, mas o governo não pode ficar fora. E é isso que a gente se propõe, através de trazer todas as autoridades aqui para discutirmos o assunto. Eu acho que tem muita coisa para falar e acho que tem todos os setores dispostos a cooperar e todos sairão ganhando. O que nós não podemos é esperar o ano 2030 com o dobro de tonelagem, que vai se aproximar praticamente de 140 milhões de toneladas. Hoje temos 67,5 milhões de toneladas. É muita coisa e nós temos que nos adiantar. Talvez esse seja o primeiro passo. Obrigado. Passaria direto a palavra ao eminente deputado Dirceu Dresch, que é o nosso presidente da Frente Parlamentar pela Ferrovia de Santa Catarina. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Obrigado, deputado Vicente. Quero lhe cumprimentar e parabenizar também pela iniciativa. Nós construímos junto, mas foi sua iniciativa procurar aí a gente para construir este evento junto e extremamente necessário na nossa avaliação.
os demais componentes da mesa, especialmente o Mário, do DENIT, que se desloca de Brasília, vem para Santa Catarina trazer o debate aqui presente. E eu vejo aqui o João José, que foi nosso superintendente do DENIT do Estado por um período atrás, hoje está no Patrimônio da União, pode com certeza nos ajudar muito nesse debate também. Bom, primeiro registrar a satisfação da gente ter aqui o debate na Assembleia Legislativa, e essa presença das entidades é fundamental, porque nós tivemos inúmeras experiências. Quanto mais a sociedade se organizar, se mobilizar, construir, né, pressionar os nossos políticos catarinenses que estão em Brasília, seja deputados, senadores, e discutir com o próprio governo possibilidades, sempre a gente tem tido sucesso nessas empreitadas, né? Então, cumprimentar a todos e dizer que eu estou muito feliz da gente poder estar discutindo ferrovia de novo, né? Infelizmente, o Brasil, por muito tempo, tinha meio que abandonado esse processo de debate ferroviário, e todos nós, com certeza, perdemos muito com isso. Então, a retomada desse debate ferroviário, com todos os limites, com todos os problemas, com todas as dificuldades que a gente vê aí, com certeza é extremamente importante. E aqui, no caso de Santa Catarina, o deputado Caro Preso apresentou um pouco os grandes projetos. Nós temos 4 grandes projetos ferroviários importantíssimos para o nosso Estado, né, que 3 foram citados, e eu queria aqui citar um 4, que também, com certeza, nos ajuda também, principalmente o Oeste, que é a Ferrovia Norte-Sul, que é a grande espinha dorsal ferroviário do Brasil, que há poucos dias atrás o ministro esteve aqui, inclusive, terminando o projeto IVETEA, e agora o contrato do projeto já da obra, né, o projeto técnico, para em 2 anos ser realizado. Para nós, com certeza, é uma grande conquista. E agora também, eu imagino que o Mário vai falar sobre isso, mas é a nossa ferrovia, que alguns deputados chamavam de Ferrovia do Frango, nós chamamos de Ferrovia da Integração, porque com certeza vai integrar as várias ferrovias do Brasil com o litoral, e por isso a ferrovia litorânea ela é extremamente importante nessa integração dos nossos portos. Aqui nós podemos capacitar os nossos portos cada vez mais e nos tornar extremamente competitivos nessa perspectiva, inclusive trazer produtos de outras regiões do Brasil para serem embarcados ou desembarcados aqui nos nossos portos de Santa Catarina. Então, isso com certeza é extremamente importante. O Pedro levantava aqui essa questão da integração. A gente ouve isso todo dia nas regiões, o debate que nós fizemos na imprensa, da preocupação das nossas empresas de transporte rodoviário. Eu vejo, e inclusive a Fiesc fez um trabalho interessante um tempo atrás, de pesquisa, dessa integração, da importância que outros países já têm da integração da ferrovia com transporte rodoviário. Quer dizer, precisa ser alimentado esses terminais, né, esses trajetos mais curtos. Então, com certeza, nós precisamos avançar. Agora não dá para mais pensar nós carregar um caminhão de frango em Chapecó, em São Miguel do Oeste, em Capinzal, e levar para Recife em cima de um caminhão. Quer dizer, isso gera um custo para a sociedade. Então, para nós, na minha avaliação, o transporte rodoviário ele teria que ser um transporte mais de curtos trajetos, né? Justamente nessa perspectiva de alimentar o trem. Então, essa integração do modal ferroviário, marítimo, aéreo, inclusive, de transporte, ele precisa estar muito bem pensado no Brasil, né? Isso, para mim, é pensar longe, pensar numa perspectiva, de fato, moderna, né? Uma outra questão que no Brasil ainda está muito difícil de debater é a questão da construção das ferrovias. Nós, agora, nos últimos anos, a gente vem discutindo isso com mais frequência, é como o setor privado participa da construção das ferrovias, porque esse papel de investimentos mais pesados sempre é um papel que fica com o Estado, e nós temos uma experiência Rio-São Paulo, do trem-bala, né, onde nós não conseguimos avançar nessa perspectiva com a participação da iniciativa privada. Bom, aí em detalhes não vou entrar muito, mas eu acho que é um tema, inclusive das rodovias, né, agora estamos tentando uma experiência mais aprofundada de construir rodovias, inclusive com parceria da iniciativa privada, né, como é o exemplo nosso lá de Chapecó a Curitiba, né, agora com o processo do projeto da construção da duplicação da rodovia. Então, esse é um tema. E a outra polêmica e difícil situação foi o modelo que o Brasil adota quando privatiza
larga boa parte das nossas ferrovias aqui no Sul e Sudeste na mão de uma empresa que acabou só aproveitando os trechos rentáveis e o restante foi sucateado e abandonado. Então, isso também é uma questão que a gente precisa rediscutir. Infelizmente, não conseguimos nem retomar isso na Justiça hoje, para essas ferrovias voltar a operar com outro modelo, não de domínio de uma empresa, mas com uma experiência que hoje está se construindo, me parece muito boa, que é a questão da concessão para quem usa essa ferrovia, paga um pedágio para uso dessa ferrovia e não deixar na mão de uma outra empresa. Então, isso é um outro debate que nós precisamos fazer aí avançando nesse próximo período. No mais, eu queria aqui dizer que talvez um dos grandes gargalos que aparece aqui, como apareceu a 101, e é importante nós termos aqui a FUNAI também presente, infelizmente não temos aqui o Ministério Público Estadual e Federal, porque nós, ao menos não vi ainda, não sei se estão aí, não é possível a gente não conseguir construir acordos nos dias de hoje nessa perspectiva de nós frear o processo de transporte, né, por problemas nossos, não conseguimos entender com órgãos públicos, seja do judiciário, seja do Estado, do governo e tal, né? Então, nós precisamos, com certeza, esse talvez, deputado Caro Preso, seja uma das grandes tarefas que a Frente Parlamentar, que a Comissão de Transporte, que nós aqui precisamos contribuir na perspectiva de buscar um encaminhamento, uma solução. Nós já vivemos isso com a 101, e agora já estamos batendo na trave de novo com a questão ferroviária. Então, nós precisamos, com certeza, achar encaminhamento, respeitando as nossas questões culturais, históricas, nossas divergências, mas nós, necessariamente, precisamos buscar caminhos e soluções para esses grandes gargalos que nós enfrentamos nas questões, seja ela de obra pública ou, aqui no caso, a ferrovia. Mas, com certeza, é importante a gente caminhar firmemente nessa perspectiva de que o modal ferroviário no Brasil, como está sendo agora já a inauguração do trajeto aí até Brasília, da Norte-Sul, e agora já a contratação do projeto até Panorama São Paulo, e agora a realização do projeto de Panorama até o Porto de Rio Grande, atravessa aqui, e o término agora do projeto IVETEA, da Ferrovia da Integração, que liga o oeste ao litoral aqui pela nossa ferrovia. Então, estou otimista, né, com todos os problemas que a gente possa ter, mas, com certeza, com mobilização, com organização, com proposta concreta, nós podemos avançar muito nesses próximos anos e nós nos colocamos à disposição aí para estar contribuindo com essa discussão toda e os encaminhamentos. Obrigado. Senhoras e senhores, até por uma questão de ter que se ausentar, por ter outros compromissos depois, agora, praticamente, nós vamos inverter um pouquinho a pauta. Nós deveríamos ouvir agora o Dr. Mário Dirani, diretor de infraestrutura ferroviária do DENIT. Vamos ouvir, então, o senhor João Maurício de Assunção Farias, coordenador regional da FUNAI. Bom, boa tarde a todos e a todas. A presidência dessa comissão, a presidência dessa audiência, aos deputados presentes aqui, ao diretor de infraestrutura do DENIT, e eu, como responsável pela FUNAI aqui no Litoral Sul, a gente sempre se colocou disponível, como também é nosso dever, para estar dialogando, para estar informando e debatendo sobre os assuntos que são pertinentes, que afetam diretamente as populações indígenas da nossa região, né? A gente se coloca sempre cumprindo o papel que a própria Constituição nos obriga. A gente precisa dialogar, a gente vive num Estado democrático de direito e a gente precisa respeitar as legislações, e a FUNAI faz isso e busca fazer, apesar de muitas dificuldades, com poucos técnicos que a gente tem, mas a gente procura fazer sempre com a maior capacidade técnica possível, né? Eu me lembro em relação à questão aí da quarta pista do Morro dos Cavalos, que teve uma polêmica enorme aqui com
o colega, esse superintendente do DENIT, em que eu me lembro uma vez que foi colocado por um jornalista perguntando se a FUNAI podia dar um jeitinho. Eu me lembro disso. Não, a FUNAI não é um órgão que dá jeitinho, nem para facilitar e nem para atrapalhar. A FUNAI é um órgão que precisa cumprir a legislação. E assim a gente faz. Tanto que, quando na quarta pista da BR-101 foi cumprido o que determinava a legislação, foi apresentado, foi feito o projeto, foi apresentado aos indígenas, eles entenderam o que era o projeto, ele foi aprovado e foi feita a obra da quarta pista. Então, é assim que a gente trabalha, dentro do que determina a legislação, e a gente é regulamentado do ponto de vista do licenciamento ambiental. A FUNAI não é um órgão licenciador, a FUNAI é um órgão interveniente, ele é um órgão que ele acompanha quando afeta a terra indígena. O IBAMA, como órgão licenciador, precisa passar o projeto para que a FUNAI estabeleça o termo de referência, ela faz e passa o projeto para o empreendedor, que contrata equipe técnica para fazer o componente indígena. O trabalho apresentado, sendo tecnicamente bem construído, apresentadas medidas mitigatórias ou, eventualmente, compensatórias à população indígena, ela entendendo, né, e isso é cumprir a legislação, porque o Brasil é signatário também da Convenção 169 da OIT, que obriga o Brasil a apresentar e a fazer uma consulta com a população indígena. Ele é aprovado e ele avança. Os projetos não têm porquê de um projeto qualificado, sendo bem construído e sendo apresentado à população indígena nessas condições, ele ser barrado. Agora, falando especificamente sobre esse projeto da ferrovia, eu vou fazer só um lapso assim, e me manifestar do ponto de vista como cidadão. Eu quero dizer que eu sou signatário completo da posição do deputado Dresch. Eu acho que a gente perdeu muito tempo de não ter investido nas ferrovias. Eu acho que o Brasil, quando eu preciso viajar para o interior de Santa Catarina, deputados, eu preciso ir lá visitar na comunidade indígena de Ibirama, né? E o risco que é viajar de automóvel naquela BR para chegar até o município de Ibirama. Quantas vezes eu já vi, quantas vezes eu passei, várias vezes, em acidentes, pessoas morrendo o tempo todo. Cada viagem que a gente vai para lá, tem pessoas morrendo na estrada. Se tivesse naquela estrada uma ferrovia que tirasse todos os caminhões do circuito, certamente a gente teria muito menos acidentes ali, e talvez, eu chego a supor, que a gente pudesse começar a investir em ferrovia para eliminar a necessidade de estar duplicando todas as BRs, ou todas as rodovias. Aí vai uma manifestação pessoal, né, que olha, que a gente tem uma idade, a gente já transitou, já viajei de trem no interior do Rio Grande do Sul, há 30 e poucos anos atrás, e hoje a gente já não transporta as pessoas de trem. Então, eu até diria assim que essa comissão que trabalha para que a gente tenha ferrovias, talvez pudesse trabalhar também para transportar as pessoas pelas ferrovias. Que a gente, quando olha países desenvolvidos da Europa, vê que na Europa o transporte de ferrovia, no Japão, ele é uma das opções melhores de transporte de pessoas, inclusive. Então, eu queria dizer assim, sou signatário disso, como pessoa, como cidadão brasileiro. Em relação à questão agora da ferrovia, aqui desse trecho, a FUNAI de Brasília nos mandou um documento que relata um histórico desse documento, desse processo. Ele está desde 2008 sendo apresentado, dialogado com a FUNAI de Brasília. Desde 2013, a FUNAI apresentou, e a FUNAI é obrigada também, em determinados momentos, a apresentar, provocar para que o empreendedor ele apresente uma alternativa locacional, por eu entender que já é uma área bastante conflagrada de empreendimento. Aquela região ali do Morro dos Cavalos, ela apresentou que o DENIT estudasse a possibilidade de um outro traçado da ferrovia. E quero dizer assim, isso não é uma atitude fora de contexto, se a gente pegar que o papel da FUNAI é defender a qualidade de vida e os direitos dos povos indígenas. É isso. Eu acho que é uma coisa assim que ele precisa entender também, que até fazer em alguns momentos o exercício, né, de cada um de nós que estamos aqui, se colocando no papel do outro, né? Como o outro age, como o outro vive, qual é o direito do outro e qual é o papel dessa outra instituição. A gente fez essa proposta. O DENIT apresentou dizendo que ela se tornaria praticamente inviável, né? Do ponto de vista técnico, financeiro, tudo. O DENIT apontou isso.
E aí, agora, conversando com o diretor aqui do Infraestrutura Ferroviária do DENIT, ele nos informou, e eu dialoguei com Brasília, houve uma reunião a semana passada em Brasília, que é o momento, sim, podia dizer, o estado da arte do diálogo entre FUNAI e DENIT, e presumo que o IBAMA também estivesse junto. É que a FUNAI estava dizendo assim, desde 2013, a FUNAI apresentou um termo de referência para o DENIT, para fazer o trabalho. Se o DENIT optasse por um outro traçado que não afetasse diretamente a Morro dos Cavalos, que foi uma sugestão da FUNAI, o DENIT não precisaria nem fazer componente indígena. Agora, como o DENIT está apresentando que a melhor alternativa é afetar diretamente essa terra indígena, o DENIT vai precisar, e foi acordado lá em Brasília, do complemento das informações para que o DENIT faça o estudo do componente indígena do projeto. E isso o DENIT vai receber, é um acordo do presidente da FUNAI com a coordenação do licenciamento ambiental da FUNAI, que o DENIT vai receber esse termo de referência complementar e vai estabelecer, vai fazer os estudos. O que vai garantir o avanço do trabalho? E aí é uma garantia assim que de novo, dizer assim, o que pode os órgãos do Estado brasileiro acertarem é priorizar a celeridade nos procedimentos. Não dá para fazer, sob pena de qualquer procurador do Ministério Público Federal, alguma instituição questionar na Justiça Federal, se o trabalho não for bem feito dentro do que regra a lei do licenciamento ambiental brasileiro, e a portaria agora 060, não vai passar. Mas se o DENIT fizer um estudo bem qualificado, apresentar as alternativas em relação ao estudo do componente indígena, o projeto tenderá a ser aprovado. Então, a questão é, agora, recebe o termo de referência, faz os estudos, apresenta, cumpre todos os ritos que a legislação obriga, e o projeto tenderá a ser aprovado dentro do que é a legislação brasileira. Essa é a questão. Então, acho que é esse o caminho. Acho que o diálogo do DENIT direto lá, ele também ajudou a avançar nessas informações. E o que a gente coloca assim, que muitas vezes acontece, deputado presidente dessa audiência da própria comissão, que muitas vezes acontece é que a gente, assim, pela necessidade, pelo afã de ter os projetos andando, há uma suposição que às vezes vem para a mídia, eu acho que até pessoas da própria mídia, já tem um jornalista aqui da maior empresa de comunicação aqui de Santa Catarina, que eu tive informação que ele nem ficou até o final da última reunião na Fiesc, e ele saiu botando coisas no outro dia que se ele tivesse ficado até o final, tivesse ouvido as informações técnicas, ele não estaria faltando com a verdade. E, às vezes, supõe que a FUNAI é contra, que os índios são contra o desenvolvimento, e que coloca a FUNAI num processo de uma chantagem pública, que eu acho que é um processo avassalador de pressão contra os próprios povos indígenas, né? Eu acho que se a gente começar a ter mais diálogo técnico e a gente perceber que a gente precisa trabalhar para respeitar esses povos e garantir qualidade de vida a eles, a gente vai poder ter os processos também muito mais resolvidos de uma maneira muito mais técnica, né? Eu agradeço a oportunidade, eu peço desculpa e digo assim, esse tipo de debate eu não sou de fugir em nenhum momento assim de ouvir as posições de todas as posições, muitas vezes inclusive contrárias às posições que eu estou colocando, mas tem um processo judicial que eu preciso construir a defesa do interesse da FUNAI em relação à Advocacia Geral da União e à Justiça Federal. Eu preciso me deslocar daqui a uns 10 minutos para a AGU aqui, preparar essa defesa, e eu peço essa compreensão. Tem um técnico que foi, inclusive, responsável pelo setor da FUNAI de licenciamento ambiental, que é o Orivaldo Nunes, ele está aqui presente. Assim que eu sair, ele vem para a mesa, e qualquer questão, se quiserem esclarecer com o posicionamento técnico da FUNAI, ele tem a qualidade de estar colaborando. Ele, inclusive, continua colaborando com a gente, ele veio fazer doutorado aqui em Santa Catarina, e ele está disponível para colaborar com os esclarecimentos que vocês da plateia, os técnicos, os deputados, acharem necessário que a gente faça. Obrigado pelo espaço. Obrigado, senhor João Maurício. Infelizmente, com a saída do senhor, é lógico que
a audiência pública ela perde um pouco, porque alguns não, vários questionamentos seriam dirigidos à Vossa Senhoria, no tocante às dificuldades que estão ocorrendo desde o ano 2008, já desde o início dos projetos, né? Hoje eu discursei na Assembleia, no plenário, colocando bem abertamente, né, o DNA brasileiro de exigir certidões, de carimbar tudo e dificultar, muitas vezes, por falta de entendimento e por falta de prazos que vários órgãos governamentais, seja da União, seja do Estado, seja dos municípios, e assim as coisas vão dificultando. E pior ainda, nós estamos ameaçados com 15,9 milhões de reais, praticamente boa parte disso já inviabilizado por tanto tempo que passou, já por áreas que já foram tomadas por áreas urbanas, áreas industriais, novas rodovias e vias, né? E uma ferrovia que era para passar praticamente ao longo ou paralela, boa parte da rodovia BR-101, né? Ela já vai ter que ser revista. Então, é uma pena que o senhor tenha que sair, tem muitas solicitações. Ao mesmo tempo, o deputado... Eu passaria primeiro ao deputado Dirceu, que é o presidente, e também gostaria de fazer algumas colocações ao senhor. Depois o senhor poderia responder antes de se retirar, por favor. Até pedir que o colega manifestasse lá para o procurador da FUNAI, que está na AGU, que eu vou ficar aqui até perto das 16 horas e posso responder algumas questões. Obrigado. Não, eu só, já que o deputado passou para mim, eu queria aqui com o João acertar um encaminhamento para nós aqui poder tratar isso muito de perto contigo, né? Todos os impasses que se colocam no processo, que a gente possa tratar isso meio que permanentemente, fazer contato com Brasília e tal, para poder fazer essa intermediação aqui também dos encaminhamentos que precisa. Às vezes pode ter um documento, um problema que a gente não acompanha e fica aí empurrando meses e meses que a comissão possa... Então, talvez nos próximos dias nós fazer uma reunião com tempo contigo lá ou você vir aqui para a gente poder buscar os gargalos que tem, e hoje discuti-los, né? Mas eu achei que você ia sair mais tranquilo. Eu pedi para avisar, mudei a agenda ali, acho que é pertinente. Obrigado, senhor. Ouviremos em seguida o diretor de Infraestrutura Ferroviária do DENIT, o senhor Mário Dirani. Doutor Mário. Dá uma... Chega para trás. Alô? Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite feito pelo deputado Vicente Caro Preso, pelo deputado Dirceu Dresch, para estar aqui na Alesc, podendo debater e apresentar aqui um pouco sobre o projeto da Ferrovia Litorânea. Então, cumprimento a todos, aos integrantes da mesa. O assessor do senador, vamos desfazer a mesa, vamos sentar ali para a gente poder ouvir melhor, se acomodar melhor do que ficar com... É uma boa ideia. Okay?